Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo e vamos falar de mercado livre de energia. Para falar desse tema, trouxemos aqui o Sérgio Xavier, ele que é empreendedor, gestor comercial, especialista no mercado de energia, apaixonado por neurovendas. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Ismael, pelo convite de estar aqui hoje conversando, batendo um papo sobre o que está acontecendo, né, no mercado de energia no Brasil, né, falando um pouquinho também sobre a minha história. Né, queria só fazer um complemento aí, né, na ótima apresentação que você fez, marido da Andressa, né, Aí, pai do Henri, né, que são os meus... eu tenho um mantra que se chama TPQL, ter por quem lutar. Olha aí, Né? Então eles são por quem eu luto, por quem eu acordo toda manhã, que enfrentam o mundo do empreendedorismo, que nós sabemos que não é fácil. Né? Então, muito obrigado pelo convite, tá? Opa, eu que agradeço. Gente, já viram aí que pela apresentação o podcast vai ser incrível, né? Falar de família, vamos falar de oportunidade de trabalho, vamos falar sobre empreendedorismo, Sim. Vamos falar sobre uma série de coisas. Mas para iniciar, eu quero conhecer quem que é Sérgio Xavier e por que da escolha aí nesse percurso de empreender. Legal. Então vamos lá, Sérgio Xavier, né? Eu sou, na verdade, Sérgio Luiz Xavier Júnior, né? Então já é da segunda geração. Já sou a segunda geração de Sérgio lá na família, né? Então meu pai também se chama Sérgio, né? E muito da veia do empreendedorismo, das vendas, né? Eu carrego nas veias o que eu vi o meu pai fazendo, né? Eu brinco que o melhor vendedor que eu já vi é o meu pai, né? Então ele que me inspirou a trilhar nessa área comercial, né? Mas o Sérgio Xavier, ele é uma pessoa, né? Eu tenho hoje vou fazer 34 anos, né? Vou fazer 13 anos de casado já, junto com a Andressa, né? E sou um profissional que busca sempre, né, o crescimento, né? Iniciei lá atrás, né, trabalhando na indústria ainda, né? E depois eu fui para a área comercial e daí me apaixonei realmente por vendas, né? E fiz toda a minha carreira aí na área comercial, né? Sou formado em gestão comercial, como você falou, né? Tem alguns soft skills daí que eu fui agregando aí no currículo, né? Um deles também que eu sou apaixonado, né? Um abraço até, né, para o meu mentor, vai me escutar daqui a pouco, né? O Luciano Pereira, que é o meu mentor aí em neurovendas, né? Um cara que é apaixonante, curitibano também, como nós aqui, né? Falamos leite quente que dói o dente da gente, né? E apaixonado por neurovendas, que eu entendo que vendas nada mais é que, né, você conhecer de pessoas, que não conhece de pessoas não consegue, né, vender, não consegue fazer nenhuma transação, né, comercial. E sou muito família também, você tocou num ponto bem importante para mim, né? Sou muito família, tenho um filhinho de 3 anos de idade, vai fazer 4 agora. O nome dele é Henry. Me julga, tá, Ismael? O nome dele é Henry porque eu sou apaixonado também por esporte. Então, lembra do jogador francês? O Henry. O Thierry Henry, né, carrasco nosso na Copa do Mundo, né? Então ele... Foi uma homenagem ou foi Foi, na verdade eu gosto muito do Arsenal. E daí eu falei pra minha esposa quando ela engravidou, né? 10 anos de casado. Teve uma briga, né? não? Sim, né? Sim, ela falou assim, Thierry não rola. Thierry Henry não dá, né? E daí nós entramos num comum acordo ali, né? E falou que ele iria se chamar Henry, né? Eu queria colocar Sérgio Neto, mas daí minha mãe entrou na briga, né? Porque daí ela falou, é muita falta de criatividade daí, né? 3 Sérgios na mesma família não dá, né? E daí Henry, que é como eu falei ali, o motivo de eu estar lutando pelo empreendedorismo, né, trabalhando forte, né, para construir um futuro bom para ele, para que ele possa, né, ter uma boa educação, enfim. Sérgio, quando você fala de vendas, qual foi a primeira coisa que você vendeu? Legal. Cara, a primeira coisa que eu vendi, cara, foi com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu vendia o famoso provedor de internet, cara. Provedor de internet. Lembra daquela propaganda que existia antigamente da BR Turbo? Você não tem BR Turbo? Lembro. Eu vendia o provedor da BR Turbo, né? Para quem está nos assistindo que é dessa geração mais nova, não pegou isso, né? Mas na nossa época, né, nós tínhamos que ter um provedor, né? Porque tinha a famosa DSL, né? A famosa a internet de escada, enfim, né? Daí para melhorar um pouquinho da conexão, você vendia um provedor, né? Então, por exemplo, vamos fazer
fazer uma linha cronológica aqui. Teve a entrada da internet, que era aquela internet de escada, telefone, 2 horas depois que você conectava lá, a internet, né, que você plugava lá isso aí. tirava o cabinho do telefone e plugava no computador. Lá. Daí 2 horas depois conectava na internet. E o provedor, na verdade, ele melhorava um pouquinho aquela conexão, né? E daí com 15 anos eu fazia um trabalho que era 4 horas, que eu não podia trabalhar, né, o dia inteiro ainda, que eu estudava, né? E daí eu trabalhava essas 4 horas vendendo pelo telefone. Então, meu primeiro contato com vendas, né, de fato foi vendas por telefone, né? O famoso ali cold selling, né? Então, passava a mão no telefone, a empresa me dava lá um mailing e eu ligava para as pessoas oferecendo ali, né, o serviço do provedor de internet, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com vendas. E nessa época você já se identificou que você gostaria de trabalhar com vendas? Ou foi um momento de eu preciso fazer alguma coisa e foi o que me surgiu demanda? Eu sempre tive muito o desejo de ter o meu próprio dinheiro, né, de ter as minhas coisas, enfim, né? Eu venho de uma família, né, meu pai, graças a Deus, lá em casa nunca faltou nada, né, e meu pai muito, né, esforçado, enfim, meu pai já foi gerente de vendas de algumas companhias grandes, enfim, mas aquela coisa bem regradinha, né? Então, né, não sobrava, né? E eu falava, cara, eu quero ter o meu dinheiro, comprar o meu tênis que eu gosto, quero comprar o meu computador, eu quero comprar as minhas coisas, né? E esse foi o meu primeiro desejo, assim. Falei, ó, eu quero procurar, né? E daí eu tinha um amigo que conseguiu lá nessa empresa e acabou me indicando, né? E ali já comecei a gostar muito, porque eu via meu pai trazendo os troféus para casa, assim, os troféus que ele trazia, tipo, o melhor vendedor e tal. Falava, olha, isso aqui é um negócio legal, né? Querendo ou não, ele construiu, né, parte do que ele tem baseado com vendas, né? Só que daí, em determinado momento, né, eu decidi ir para a indústria, cara. Porque eu queria, naquela mentalidade, às vezes, que a gente deixa se levar, né? Com 18 anos ali, eu falei, pô, eu vou entrar numa indústria realmente, que é um emprego um pouquinho mais certo, vou tentar projetar ali. Daí fui para a indústria, né? Fiquei um tempo na indústria, mas daí eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos na indústria, e daí já voltei para a área comercial que não chamava. Você entende que, não sei se na tua época, mas pelo menos nós temos praticamente a mesma idade, eu tenho 35. Na minha formação escolar, o planejamento estratégico da escola, do colégio, era preparar o aluno para entrar no vestibular, para cursar uma faculdade de engenharia, para entrar numa empresa e dar sequência. Na minha época, não preparava para o empreendedorismo. Hoje a gente vê um movimento, pelo menos aqui no Paraná, né? Um movimento nas escolas, com disciplinas, inclusive, voltada para... Vi uma reportagem essa semana do nosso governador Ratinho Júnior, né? Falando, né? Um governador fantástico, está fazendo um trabalho incrível no Paraná, né? Então, empreendedor, filho de empreendedor. Então, trazendo essa possibilidade de ter essa matéria nas escolas, né? Legal. Para que seja disseminado, falar do empreendedorismo. Então, pelo menos aqui nós estamos... Agora está tendo esse movimento. Mas, na época, inclusive, não tinha esse movimento. Era voltado muito para você ter um emprego CLT, né? E aí muito programado. Não que hoje, por exemplo, não tem os vendedores que trabalham em CLT. Mas a maioria hoje do departamento comercial não é CLT. Trabalha PJ, enfim, né? Então... você tocou num assunto que eu gosto muito também. Falando, né, ainda da minha carreira, eu fiquei 10 anos, né, depois que eu passei por essa... 2014, eu entrei no mercado de educação, na área comercial, mas no mercado de educação. Né? Então, eu fui gestor de uma empresa curitibana também, que é uma startup hoje que já rompeu as barreiras do Paraná, nível Brasil mesmo. Né? E ela transformava escolas regulares em escolas bilíngues. Né? E eu fazia parte comercial de toda essa startup, né? Então eu gosto muito de educação também, né? Tive que estudar um pouco, eu brinco, né? Minha esposa é pedagoga também, e eu brinco que estudei um pouquinho de Jean Piaget junto com ela, né? Na faculdade. Mas, de fato, eu acho que hoje a gente está explorando muito mais as múltiplas inteligências que
que os alunos têm, né? Porque na época que nós estudávamos, por exemplo, né, no colégio ali, não sei se você estudou em colégio particular ou colégio público, eu também sempre estudei em colégio público na minha vida, e era aquela coisa, pô, você era preparado para tirar 6 ou 7 na prova para passar de ano, né? Só que eu sempre fui aquele aluno muito comunicador, né? Então eu tinha uma inteligência diferente daquela inteligência mais lógica de tirar 10 em matemática, né? Então eu me virava. Tinha trabalho, por exemplo, que a gente fazia em grupos, né? Eu era aquele aluno que não fazia o trabalho, mas chegava meia hora antes, sabe? Para apresentar. Para apresentar, né? E daí eu falava, não, deixa comigo que eu apresento, né? Então eu percebo que hoje as escolas estão, de fato, né, explorando um pouquinho mais, né? E isso é legal. E olha uma coisa incrível que você falou, né? Sobre as múltiplas inteligências. Eu não era comunicador. Eu não conseguia apresentar trabalho na escola. E hoje tem um podcast. Eu travava e não conseguia apresentar. Não conseguia falar, né? E eu era o aluno que nós brigava, tinha o nosso grupo, né? Que era o grupo lá de 6, 7 alunos, que a briga era pela maior nota de matemática. Olha aí. Então, no ensino médio, os melhores alunos receberam um convite para vir na TV Cultura para tinha um palestrante que ele era economista. E ele estava dando uma palestra de economia na TV Cultura e eu fui um dos alunos selecionados para vir acompanhar essa palestra. Né? Então, isso em 2017, 2018, não me recordo muito bem. Mas aí a gente está falando, por exemplo, das múltiplas inteligências. Você era o cara comunicador, mas... Sim. Que era o aluno que apresentava lá e que tirava as notas necessárias para passar. Sim. Eu não era o comunicador, não gostava de apresentar um trabalho na frente da turma, mas tirava boa nota buscava boa nota em matemática, física, química, que tinha muitas contas. E por que eu gostava de matemática na época? Porque matemática é exata. Isso. Por exemplo, português, eu fui muito... Português eu só passei, era só o necessário. Só passou de ano. Só passei de ano. Por quê? Existia interpretação de texto. Então, certo ou errado na visão do professor. Na minha época, né? Sim. E matemática não. Matemática, se você chegou no resultado... É aquilo e pronto. Acabou. É isso aí. Então, eu tinha essa dificuldade de pensamento, de pensar algo e essa questão do pré-julgamento. Então, será que o meu texto ficou bom? E teve uma época que um professor pediu para um aluno, que era o CDF nosso, da turma, que tirava 10 em tudo, tipo, em tudo não, né? Mas pelo menos a parte humanas, ele tirava 10, para ler um texto. E ele falou, cara, teu texto tem muita vírgula. Olha aí. Eu não consegui montar um raciocínio em cima do texto porque tinha muita vírgula. E aquilo ficou um tempo na minha vida, muito tempo. Até que eu fui me aperfeiçoar sobre a questão de textos, redação, como escrever uma boa redação para parar com aquele monte de vírgulas nas palavras, nas frases, né? Então, só para fazer o necessário. Então, isso, quando você trouxe essa questão das múltiplas inteligências, é muito importante ter essa visão, porque assim, de repente, o aluno quieto é o aluno que vai tirar a nota máxima e tal, mas o aluno que não é o que é considerado o aluno bagunceiro, ele tem uma inteligência para outra coisa. Isso. É óbvio que eu não... quando eu trago esse assunto e tal, né, até na conversa informal com alguns amigos, eu falo, olha, eu não defendo o fato de você não entrar, às vezes, né, numa faculdade, ou você não fazer, né, tirar boas notas na escola. Não, é necessário. Até porque eu tenho um filho de 3 anos, eu quero que ele tire boas notas, né? E aquela questão, tu falou da faculdade, que você trouxe, inclusive, cara, muito... Eu me formei em administração de empresas. Abre a mente. Abre muita tua mente para você buscar novos horizontes, novas oportunidades e não ficar travado naquilo que você acha que você sabe. Mas eu acho que acho que tudo isso, né, você consegue compilar
E trazendo, né, para vendas, para o empreendedorismo, enfim, eu acredito que vendas é um dos caminhos mais rápidos para você conseguir chegar ao sucesso que a grande maioria das pessoas buscam, né? Porque... E daí, às vezes, a pessoa que está nos assistindo aqui, enfim, vai perguntar, tá, Sérgio, mas eu sou dentista. Eu sou... Né, eu não sou eu sou médico, eu não sou vendedor. Na verdade, todo mundo, né, é vendedor. Todo mundo tem que, de alguma forma, vender alguma coisa em algum momento da vida. Flávio Augusto fala, inclusive em uma mentoria dele, que se você não é um bom vendedor, você não pode abrir um negócio. Você não pode empreender. Porque se você vai empreender no país, e nós vamos entrar nesse tema agora do empreendedorismo, sim, os desafios... Cara, você precisa entender não só de venda, você precisa entender de gestão, você precisa entender de economia, você precisa fluxo de caixa, na questão financeira, depois você precisa entender de vendas, você tem que entender de logística, depende do produto que você tenha, você tem que entender de tributação. Então, existe de impostos, né? Então, são muitas coisas que para o empreendedor que entra no mercado sem preparo, ele vai ser pelo menos na minha visão, ele tem uma dificuldade muito grande. E como que acontece, Sérgio, o empreendedorismo na tua vida? A gente já falou que você é um cara apaixonado por vendas, né? Então, quando você aprende a vender, você realmente se apaixona porque é uma profissão fora da curva, né? O Conser fala, Thiago Conser fala, né? Me mostra um vendedor que estuda tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. É isso aí. Então, por quê? Cara, o que você precisa para ser vendedor? Você tocou num ponto legal, porque assim, o vendedor que não estuda sobre o seu produto e que não sabe, né, muito sobre aquilo que está vendendo e que não acredita naquilo que ele está vendendo, ele já está fadado ao fracasso, né? Porque se você vende aquilo que você não acredita e aquilo que você não consome, poxa, é estranho, né? Poxa, o cara fala sobre, por exemplo, né, o cara defende, com todo respeito quem vende isso, né? Mas o cara defende, por exemplo, a saúde, né? E fala que cigarro faz mal. Mas aí o cara tem uma representação de uma empresa que vende cigarro. Tipo, não faz muito sentido para mim isso, né? Então o cara tem que realmente acreditar naquele produto, ele tem que saber realmente tudo sobre aquele produto, né? Mas o empreendedorismo, Ismael, ele entrou na minha vida, né? Eu já tive alguns negócios, cara. Então, já tive representação, por exemplo, também comercial de um chá americano, né? Conheci um gringo, né? E daí o chá se chamava Zuma Iced Tea. Tive essa representação aqui, atendia alguns restaurantes, enfim. Já tive uma estética automotiva, né? Então, junto com meu pai, inclusive, enfim. Né? Então, já mexi, né, bastante com o mundo do empreendedorismo, né? E sempre tem uma consultoria comercial também que atendo algumas empresas, né, fazendo playbook, enfim, né? E mexi assim com o mundo do empreendedorismo porque eu acredito muito que ali é o caminho para você conseguir ter liberdade, né, não somente financeira, mas liberdade de tempo, enfim, né? Então, eu acho que o empreendedorismo ele te entrega muito isso, né? É óbvio que ele vai te consumir muito, né? Ele te consome bastante também, porque às vezes as pessoas têm aquilo na mente, né? Pô, vou montar o meu negócio porque o cara tá trabalhando CLT, por exemplo, e daí ele vê o patrão indo, né, sexta-feira, meio-dia, indo para Caiobá surfar, para Matinho surfar, algo do tipo, né? Daí ele fala, pô, também quero isso. Só que, cara, quando ele monta o negócio dele, ele não sabe que pro patrão dele tá sexta-feira, meio-dia, descendo pra ir surfar, o cara passou de segunda a quinta até meia-noite trabalhando, né? Então você tem que entregar aquilo que a grande maioria não quer entregar, né? Então, é mais ou menos esse o meu pensamento. Eu vi hoje um videozinho curto que representa muito isso que você acabou de falar. 5 anos... 5 anos de esforço e 5 anos de curtição, né? Não de curtição, mas 5 anos mais... De desfrute, né? Desfrute, né? Então, quando você inicia no esforço, a multiplicação é por 50. Todos eles. E no desfrute a mesma coisa. Então, a multiplicação também é por 50. Só que, se você inicia no esforço,
Mas 5 anos você vai estar esforçando ali, sofrendo, e vai desfrutar os próximos 50. E se você desfruta os 5, a tendência é que você se esforce nos próximos 50. Eu falei, cara, isso é absurdo. Isso aí. É o famoso pagar o preço, né, cara? Tem um preço a ser pago. Porque se você não pagar o preço agora, você vai pagar o preço no futuro. É isso aí. Então, quando tu fala da liberdade financeira, trouxe essa questão da liberdade financeira, eu também acho fantástico, mas não só a financeira, liberdade de tempo, geográfica e tal. Isso. O empreendedorismo, ele te traz essa liberdade, mas empreender, na sua visão, é para todos? Cara, ele pode ser para todos, na minha visão. Né? Empreender pode ser para todos, porque eu acredito que toda pessoa consegue aprender. Né? Deus nos deu uma capacidade, né, cognitiva, vamos dizer assim, que a gente consegue desenvolver isso, né? Senão, por exemplo, aquilo que você falou já caía por terra, né? Tipo, eu era um cara mais voltado para lógica exata, né? E você se desenvolveu no outro tipo de inteligência, né? Então eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas conseguem realmente aprender. Eu acho que tem pessoas que vão ter mais facilidade para o empreendedorismo, né? E tem pessoas que vão ter que ter um pouquinho mais de esforço, cara. Então, se fosse para eu responder na lata, assim, ó, eu falava sim, cara, todo mundo consegue empreender, né? Todo mundo consegue aprender, todo mundo consegue... No meu negócio atual que eu estou fazendo, daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre isso, as pessoas me perguntam, Sérgio, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Eu falo, cara, se você tem um sonho e você quer chegar nesse sonho, né? Primeira pergunta, você sonha em alguma coisa? Você tem um sonho? Eu tenho. Então, fechou. É por isso que isso vai ser o combustível que vai te fazer aprender isso. Porque se você não tiver uma boa motivação, né, você não vai aprender. Né? Por que as pessoas entram na academia, por exemplo? Porque elas querem ficar com um corpo aesthetic, né? Como diz lá o meme. Né? Quer ficar bonito, pô. Quer ir descer pra praia, pra balneário lá, enfim, e mostrar o bíceps fortão, enfim, né? O bumbum durinho da mulher, algo do tipo, né? Tem que ter uma grande motivação, porque senão, cara, eu desafio as pessoas aí que fazem os marombos e falam, não, eu gosto de ir lá porque... Não, cara, você gosta de ir lá porque você tem uma motivação, porque, né, você olha no espelho, vê que tá legal, enfim, né? Então, se o cara tem uma boa motivação, acho que sim, cara. Acho que ele consegue. Legal, a gente gosta de ter essa análise, porque assim, como o nosso podcast é voltado para o empreendedor e para o empreendedorismo, dá voz ao empreendedor, a gente tem essa visão de oportunizar, né? Legal. E estar disposto, que é uma das coisas que tu falou, a pessoa precisa estar disposto a fazer. Isso. Talvez isso é o que, pelo menos na minha visão, pode diferenciar de quem consegue empreender em quem não consegue. Isso porque realmente está disposto, eu, por exemplo, vou empreender pela motivação errada. Isso. Cara, se eu for empreender pela motivação de descer pra praia, de sexta-feira depois do almoço, eu vou aguentar trabalhar, empreender 2 meses e vou desistir. Vou ver ou até mesmo pelo dinheiro, tocando num ponto importante. Às vezes o cara decide empreender somente pela grana. Não vai conseguir. Pelo menos na minha visão. Pode ter um monte de gente que vai falar, eu empreendi por dinheiro e deu certo. Tá tudo bem. Mas não é... E às vezes o cara vai entrar naquele ponto daí, né? Dinheiro ou propósito, né? Tipo, o que você está procurando? Né? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer na hora que ela vai começar um negócio. E a hora que ela entender também que se ela empreender por dinheiro, a hora que ela conquistar o dinheiro, acabou o porquê daí. Isso aí. Né? Eu empreendi por dinheiro, tá? Acabou. Conquistei aí. O que você faz está mudando a realidade de alguém? É isso que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Hoje eu tenho, Ismael, mais ou menos 500 e lá vai bordoado pessoas hoje. 500 pessoas? Isso. Caraca. 500 pessoas debaixo de um ecossistema, assim, né? Onde eu, né, ajudo essas pessoas a se desenvolverem, a conseguirem entrar, né, conquistar os seus resultados, enfim. E eu falo para eles, né? Eu falo, olha, você precisa ter uma motivação, que nem a gente estava falando, mas que sejam com o propósito de tentar mudar o cenário de um cliente, mudar o cenário de alguém, enfim, né? Porque senão se torna vazio aquilo que você está fazendo. Né? Se aquilo que eu faço termina em alguém, né, termina num benefício para alguém,
aí eu me sinto realizado, pelo menos eu. Eu, Sérgio Xavier, profissional e pessoa, né, CPF, né, me sinto realizado nisso. Mais do que, cara, grana às vezes no bolso. Né? Olhar para aquela cliente e falar, pô, eu consegui resolver o problema dele. Né? É aí que está, eu acho que o grande X da questão do empreendedorismo. Né? Porque empreender nada mais é do que você encontrar um problema e resolver ele. Né? Existe um problema na sociedade. Pô, o que um empreendedor faz? Né? Tem gente que mete pau aí nos empreendedores, enfim, né? Nos empresários e tal. Mas, cara, o que o empresário, na verdade, ele faz? Ele encontra um problema e resolve aquele problema. E por ele resolver aquele problema, a sociedade, enfim, todo mundo em volta paga ele por isso. Né? Então é justo, na verdade, porque eu estou, na verdade, pagando ele para eu não ter aquele problema. Né? Vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, antigamente a gente tinha lá, né, uma forma de mobilidade. Né? A gente tinha os ônibus aqui em Curitiba também, né? Tocando esse ponto é muito bom, né? O transporte público, mas peguei muito ônibus na minha vida também já, né? Mas a gente tinha os táxis. Né? E daí chegou uma empresa, né, que a gente fala muito do conceito uberização, né? Ali, Uber, e transformou a realidade. Daí tem gente que fala, os caras tomaram o lugar dos taxistas. Não, cara, ainda existe taxista. Você vai aqui na rodoviária, aqui, existe taxista ainda hoje. Só que só ficou os melhores, né? Ficou os melhores, perfeito. Ficou os melhores, melhorou o serviço do táxi, né? E detalhe, né? Criou mais uma fonte de renda, vamos dizer assim, para uma boa parte da população, né, cara? E que hoje eu pago, né, cada vez que eu vou viajar ou cada vez que eu preciso, né, pegar um transporte, eu chamo um carro, 5 minutos está na minha casa e tal, e eu pego aquele carro, me leva até o aeroporto, me leva até a rodoviária, enfim, né, e eu pago por aquilo. Né? E quem que está ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro lá a empresa Uber, whatever, enfim, né, o motorista também ganha uma parte disso, né? Mas quem ganha na massa mesmo é o cara. Mas por que ele está ganhando isso? Porque ele resolveu um baita de um problema da mobilidade. Né? Que não existia o táxi ali, mas ele reorganizou as coisas de maneira diferente, né, cara? Então... Você vai para todos essas questões ali, quando a gente vai, por exemplo, na questão da alimentação, né? Isso. Né? Você vê o iFood. É verdade. É uma outra ferramenta que chegou para resolver um problema, né? Oportunizar mais empregos, a mobilidade, a chegar o teu alimento em minutos. Sim, cara. Não sei se na tua casa tinha, mas na minha tinha, cara. Minha mãe tinha uma lista telefônica amarela. Conheço a lista telefônica, pô. Cara, que eu lembro que meu pai ia pedir uma pizza, cara. Ele tinha que ir lá na lista telefônica, caçar a pizzaria lá e ligar. Né? Ligar não era nem assim, né? Ligar, ligar lá na pizzaria para pedir a pizza, né? O iFood, eu acho que ele transformou realmente, né? Porque ele tá um cardápio digital na palma da tua mão, né? Você tem a avaliação das pessoas ali, né? E, na verdade, o empreendedor ele tem que ter em mente que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Né? Porque aquilo que, na verdade, ele sempre fez para chegar no resultado que ele tá hoje, talvez não garanta que ele tenha um bom resultado daqui para frente. Porque o mundo, ele tá... A gente vê as inteligências artificiais, tudo mudando muito, né? E eu acredito que nós vamos falar disso daqui a pouco. O mercado onde eu estou inserido hoje, ele de fato é fruto dessa grande mudança que está acontecendo no mundo com várias áreas, assim, né? Você vê que a própria Google agora lançou uma baita de uma inteligência artificial que a gente consegue conversar com pessoas ao redor do mundo inteiro lá e a tradução é simultânea, né, cara? Ou você dá um comando para ela monta lá um vídeo, né, para quem trabalha na área de marketing lá, um vídeo VSL pronto, né, cara? Então, cara, o mundo está mudando, né? E o empreendedor ele vai ter que ter essa mentalidade de uma adaptabilidade, né? Tem que se adaptar para conseguir, né, de fato, continuar vivo no mercado, né? Sérgio, falando um pouquinho agora do mercado em que você está inserido e quando você fala em 500 e poucas pessoas Legal. Abaixo do seu nível ali de trabalho, dá para imaginar o tamanho da empresa, né? O quantos profissionais e o que isso promove. Eu queria que você falasse um pouquinho
do serviço que você presta hoje. Nós, no início aqui, né, a gente estava falamos de mercado livre de energia, dentro desse tema mesmo, a empresa Sim. e quais os serviços que são hoje entregues e dos profissionais. Mas vamos falar primeiro do mercado livre de energia, a qual você está inserido. Legal, então vamos lá. O mercado livre de energia, o que é o mercado livre de energia, né? O mercado livre de energia, ele existe, Ismael, desde 95, cara. Então, 95? Desde 95. Caraca, cara, eu tinha 5 anos nessa data e fui saber, porque faz 3, 4 anos que eu sei do mercado livre de energia. Do mercado livre de energia, perfeito. O que basicamente é o mercado livre de energia? Né? Ele dá a opção para grandes empresas comprarem energia, né, de fornecedores independentes, fazendo com que a concessionária local, né, então se o cara está lá, né, por exemplo, em São Paulo, na Enel, EDP, ou aqui no Paraná, né, a gente fala aqui muito no Paraná, Copel, né, a Copel distribui aquela energia, mas não é uma energia que vem da própria Copel, né? Então, o mercado livre de energia ele existe desde 95, mas ele estava restrito, Ismael, a um grupo seleto de empresas. Que grupo que é esse? É importante dizer aqui. É o grupo que nós chamamos de Grupo A, tá? Que é o grupo de alta tensão. Né? Esse grupo de alta tensão ele tem ali, né, algumas variáveis, enfim, divisões, né? Mas basicamente, né, são grandes indústrias, grandes empresas, né? Então essas empresas, o governo ele fez uma lei que beneficiava essas empresas para redução de custos fixos, né? Porque vamos lá, hoje um dos maiores custos fixos que um empreendedor tem, né, numa indústria às vezes a folha salarial, o aluguel, enfim, e a energia, porque não tem como o cara ficar sem energia, né? Então o governo ele fez essa lei em 95 que beneficiava essas indústrias, né, por geração de empregos e tal, né? Se a gente pega, por exemplo, uma grande indústria aqui perto de nós, né, pega Volkswagen, Renault, enfim, né, cara, imagina quanto emprego esses caras não geram e quanto de energia esses caras não consomem. Então o que eles que essa lei diz? Que essa indústria ela poderia comprar energia de uma fornecedora independente. Por exemplo, né, tem uma usina fotovoltaica que produz muita energia. Né? Então ele conseguia comprar energia dessa indústria, dessa usina, na verdade, fotovoltaica, e a concessionária Copel entregava essa energia para ele. Né? Então o mercado livre de energia basicamente é esse. Né? É um benefício que entrega para empresas ali do grupo de alta tensão, né? E que está passando por grandes mudanças também, Ismael, né, o mercado em si de energia. Né? Só contextualizando para todo mundo, eu tropecei nesse mercado de energia, nesse tesouro, né, Ismael, o ano passado, cara. Então, metade do ano passado, né, eu sempre fui, né, um amante assim, do mercado de energia, namorava de longe, né, já estudava um pouco. Mas, né, me tornei um especialista realmente, estudei bastante sobre esse mercado no ano passado, né, adentrei esse mercado de lá para cá e foi que eu construí, né? Então, talvez as pessoas pensem, pô, o cara tem 500 poucas pessoas debaixo ali, né, da responsabilidade dele, enfim, mas não foi, né, tão rápido assim, vai completar quase, né, um ano aí que eu já, né, tô construindo isso, né, nesse mercado, tá? Então o mercado livre de energia basicamente é isso, tá? E quais são as vantagens do mercado livre de energia, Sérgio? Tá, vamos lá, cara. Existem algumas, velho. Algumas vantagens que o cliente tem, né, em trazer a conta de energia dele para o mercado livre de energia, né? Então, primeiro, esse cliente ele vai ter uma redução drástica no que ele paga hoje de conta de energia, sem ele precisar investir R$1 para isso. Sem precisar investir, como assim? É porque assim, ó, quando a gente fala de mercado livre de energia, a usina ela já está pronta. Né? Então, tem empresas que, né, a gente chama de integradores que vendem, né, os famosos painéis fotovoltaicos. Né? Então, você enxerga ali indústrias, às vezes, que constroem em cima do telhado, algo do tipo, aquelas usinas, né? Enfim, ela produz a própria energia dela. Nesse caso, a usina ela já está pronta. Então, pode ser um investidor que construiu aquela usina, que produz energia, só que ele tem que vender aquela energia, né? Então ele vende essa energia mais barato para aquela indústria que quer comprar aquela energia. Né? Então, quando um dos benefícios para o empresário que quer
consumir energia do Mercado Livre de Energia, que ele vai pagar mais barato no preço do quilowatt. Então, por exemplo, hoje o Mercado Livre para alta tensão, né, o empreendedor ele pode reduzir de 10% até 40% do custo fixo de energia dele sem ele precisar investir nada. De 10% a 40%? De 10% a 40%. Então ele consegue hoje, por exemplo, sem precisar trocar relógio, sem precisar trocar fiação, não precisa, né, trocar nada. Sem investir em placa. Sem investir em placa fotovoltaica, enfim, que hoje é um investimento alto, né? Hoje você pega lá um cliente que gasta 20, 30 mil reais, mais ou menos, o cara vai ter que ter em cima do telhado dele ali um apartamento, né, de usina dele, né? E às vezes esse dinheiro vai fazer falta para ele ali no fluxo de caixa dele, enfim, né? Hoje ele já consegue reduzir até 40% da energia dele sem ele precisar investir, né? Então esse é o principal benefício que esse cliente tem. Redução do custo fixo de energia dele, né? Basicamente a única coisa que ele faz é, né, encontrar uma empresa, por exemplo, como a empresa que eu represento, que faz essa ponte, né, entre ele e a usina, né? E daí ele recebe, né, esse benefício ali na fatura dele, lá em itens da fatura, energia injetada, enfim, o quanto que ele consumiu, só que mais barata, né? Um outro benefício que esse cliente também tem, né, que esse empreendedor tem, é a famosa e temida, Ismael, que é a mudança tarifária de bandeira, cara. Esse é um problema. Cara, isso é um problemão, na verdade. É um problemão, porque vamos lá. Pessoal, o que é a tarifa, né, a tarifação de bandeiras, né? Hoje, o mercado de energia, na verdade, ele é dividido em dois, tá? Que é o mercado cativo e o mercado livre. O que é o mercado cativo? O mercado cativo são as concessionárias, né, locais. O nome mesmo diz, concessionária é aquela empresa que tem uma concessão, né? Então aqui no Paraná é a Copel, lá na Bahia é a Coelba, lá em Santa Catarina, nossos vizinhos aqui em Joinville, por exemplo, é a Celesc, né? Então é a empresa responsável pela distribuição, que tem a concessão, distribuição daquela energia. Em resumo, elas são donos dos postes, que fazem, né, do poste da rede elétrica, né, do transformador, enfim, né, que faz com que aquela energia chegue na minha casa, né? Certo. O que acaba acontecendo com a mudança tarifária de bandeira? Da onde vem a nossa energia, Ismael? Hoje um bom percentual é da energia da Itaipu, lá, por exemplo. Perfeito, né? Essa é uma grande pergunta, né? Tipo, uma boa pergunta, na verdade. Né? Isso. Da onde vem a nossa energia? A gente, como consumidor, nós como consumidores, a única coisa que eu sei é que eu aperto o interruptor e tem luz. E tem luz. Coloca um carregador de celular na tomada, funciona. Funciona, né? Carrega a bateria. O som, vai funcionar. Agora carrego as baterias dos carros, inclusive. Né? Inclusive, perfeito. Né? O que eu coloquei ali na tomada vai funcionar. Né? Mas de onde veio aquela energia? A grande maioria não sabe de onde vem essa energia. Mas hoje a energia que vem das concessionárias, elas são energias produzidas pelas hidrelétricas, termoelétricas e usinas nucleares. Né? A termo é um caos, né? Isso. Né? Mas basicamente... Teve um período, acho que em 2022, 2020, que ligou as termoelétricas. Em determinadas, assim, na verdade. Foi um... E isso tem a ver com a mudança tarifária de bandeira. Porque assim, se a nossa energia vem das hidrelétricas, na sua grande maioria, né? Hidrelétrica é uma energia que vem com a força da água. Se não chove, teoricamente aquela energia vai ficar mais cara para ser produzida. Porque eu vou ter que ligar uma termoelétrica, enfim. Né? Ou até mesmo eu, concessionária, vou ter que ir no mercado e comprar energia de fora, porque eu não posso simplesmente dar um apagão no estado inteiro. Né? E quem que paga a conta lá na ponta? Nós como consumidores. Por quê? Porque a mudança tarifária de bandeira é justamente nessas fases. Quando não há chuva suficiente, né, e não tem força suficiente para conseguir, em resumo, deixando bem lúdico aqui, né, para conseguir produzir aquela energia, nós mudamos a tarifa da bandeira, né, bandeira amarela, bandeira vermelha, enfim, que quer dizer que aquele preço daquele quilowatt que custava, por exemplo, 60 centavos, 70 centavos, por exemplo, agora vai passar a custar R$1. Né? Isso faz com que o consumidor também fale, opa, pera lá, meu filho que tomava o banho de 15 minutos, não dá.
Vai ter que ser 5 minutinhos, filho. Né? Infelizmente, né? O carro que eu lavava, né, uma vez por semana, não dá. Eu vou ter que lavar a cada 15 dias, né? Faz com que todo mundo tenha uma consciência que aquela água, né, que eu estou, né, gastando, que aquela energia que eu estou gastando, enfim, né, ela vai ter um impacto maior no bolso. Né? Então, essa mudança tarifária de bandeira, ela acaba, né, a gente sofre muito. Quando, né, um benefício ainda no benefício, né, quando a pessoa ela decide por consumir energia no Mercado Livre, que na sua grande maioria vem de energia sustentável, aqui a gente vai entrar no assunto de sustentabilidade, né? Na sua grande maioria ela é produzida pelo sol. Né? Então, é uma energia limpa. É uma energia produzida realmente pelo sol ou pelo vento, energia eólica. Né? O governo lhe dá esse benefício. Você trazendo a sua conta para o Mercado Livre de energia, enfim, optando, né, por comprar energia de uma usina fotovoltaica, de uma usina eólica, por exemplo, né, você não fica mais refém da mudança tarifária de bandeira. Então, onde a grande maioria está sofrendo, você não sofre mais. E como empreendedor, o que você quer? Você quer ter as coisas mais previsíveis possíveis. E daí você fala, pô, se eu gasto lá R$2.000 de luz e mudam para a bandeira vermelha a luz, cara, vai impactar no mínimo ali 30%, 40%, né, para você, no teu custo fixo. Né? Então, quando você traz sua conta de luz para uma usina, você não fica mais refém disso. Né? Você tem aquilo linear. Né? E, Sérgio, como que a pessoa faz, falando agora da parceria, de ser um representante seu, como que a pessoa faz para encontrar você, para trocar uma ideia, para conversar contigo, para entender mais sobre o projeto, ou até mesmo para a pessoa comprar fazer essa aquisição do Mercado Livre de energia e tal. Eu quero os dois pontos. Como que a pessoa te encontra? Tá? Legal. Então vamos lá. Só antes de tudo, é importante dizer que o Mercado Livre de Energia ele não está mais só disponível para o Grupo A. Tá? Hoje, quem tem um consumo mínimo, Ismael, de R$200 a R$250 por mês, já consegue economia de energia. Certo. Tá? Então, a pessoa que hoje não tem esse benefício na conta, tá? Porque a informação não chegou até ela. Certo. E agora vai chegar. E agora vai chegar essa informação até ela, né? Ou ela não pode ter esse benefício. Então, ela gasta menos que R$200, R$250 de luz, mais ou menos, por mês, tá? Então, essas pessoas que estão no grupo de classificação de B1, que é residencial, e B3, que tem um consumo mínimo de R$250, ela já consegue economizar na conta de energia sem precisar fazer investimento nenhum, sem fidelidade, enfim, tá? Mas vamos lá. Hoje, né, é uma oportunidade, na verdade, né, eu tenho 500 e poucas pessoas hoje na equipe, né, e é uma oportunidade que nós temos de empreender e trazer o empreendedorismo para essas pessoas, né? Onde essas pessoas, a nossa empresa, por exemplo, né, a qual eu represento, se chama Alexandria, né, ela dá oportunidade para essas pessoas empreenderem e fazerem a ponte entre pessoas que querem economizar, e aqui é um ponto legal, porque a gente brinca que nós não vendemos nada, nós entregamos um benefício de fato. Né? Legal. Então entrega um benefício, porque qual que é um empresário que não quer economizar? Todo empresário quer economizar, né? Então eu entrego esse benefício para esse cliente e eu sou muito bem remunerado por isso. Né? E, então a gente tem um plano todo de carreira, enfim, né, para essas pessoas que querem, né, mais uma fonte de renda, que querem empreender aí. Né? E se essas pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais, eu peço para elas me procurarem ali no Instagram, por exemplo, né, que é @SérgioJRXavier com X, tá? Então, @SérgioJRXavier, me procura por lá. Vou procurar aqui já. Isso, Sérgio J.R. Xavier. Simples. Sérgio Me chama ali, tem o Xavier. link na bio do meu WhatsApp. Me chama ali que eu vou te contar, né, um pouco mais de como isso é possível, como dá para você ganhar dinheiro com a conta de energia dos seus amigos, dos empresários que você tem à sua volta, enfim, né? Então, é uma oportunidade de fato, porque o mercado de energia está mudando muito, é um oceano azul que nós temos pela frente, Ismael, e tem muita oportunidade aí, né? E falando como consumidor e empreendedor dentro da área, né, a melhor coisa que está acontecendo é realmente o avanço do Mercado Livre no Brasil, né, de energia.
E isso tudo vai nos trazer muitos benefícios, né? E também vai nos entregar aí bastante rentabilidade também, né? Legal. Gente, estamos chegando ao fim, né, de mais um Faltou podcast tempo, né? da Conexo. Faltou tempo, como é de costume, né? E Verdade. assim, se a gente ficar 2 horas aqui, ainda vai faltar tempo. Vai faltar Por tempo, quê? verdade. Porque a conversa é legal, porque o bate-papo verdade. traz essa liberdade para a mesa, né? Para a gente poder falar Sim, de carreira, falar do trabalho. Porque esse é o nosso foco, é que o empreendedor ele consiga se desenvolver, ele consiga falar, ele consiga expressar o que ele sente, né? Sim. Então, se a gente ficar 3 horas aqui, vai faltar tempo ainda. Verdade. Mas já fica um convite para uma próxima oportunidade para a Com gente certeza. marcar mais um bate-papo aí, Com falar certeza. somente ou falar na parte de plano de carreira. Claro. De repente trazer o melhor consultor teu de vendas, o campeão de vendas para um podcast junto contigo. Claro. Seria legal a gente pensar em algo pensar. nesse modelo, né? E agradecer ao Sérgio, né, Obrigado. por estar aqui com a gente. De coração, obrigado por ter aceito o convite, por ter aceito o desafio. Eu sei da sua correria, né, dos seus desafios diários aí, gerir essa quantidade de pessoas, né? Sim. Então, e trazer todo esse conhecimento para mim do outro lado foi um aprendizado incrível, tá tudo cheio de anotações aqui que eu vou estudar sobre o tema depois. Show. Achei muito interessante. Obrigado aí pela participação, obrigado por estar com a gente, pela sua disponibilidade. Obrigado pessoal, obrigado Conexo. É isso aí, estou à disposição. Gente, foi um podcast fantástico, mas infelizmente chegou ao fim. E estamos aqui sempre levando conteúdo, trazendo para vocês o nosso melhor, entregando sempre conteúdos incríveis, falando de empreendedorismo, falando de negócios, falando de oportunidades de trabalho aqui para você. Nosso muito obrigado e até o próximo podcast.